No domingo passado, vocês viram e sabem, a democracia brasileira foi testada, resistiu, mas ficaram para a história esses registros lamentáveis da barbárie. O Fantástico mostra agora quem são alguns dos protagonistas das cenas que chocaram o país e já fazem parte da galeria da desonra nacional, com destaque para radicais com passado bastante comprometido. Agora com vocês, alguns dos envolvidos nos ataques de domingo passado. Quem são essas pessoas que pareciam protagonizar um espetáculo de terror? Que se exibiram com ódio, violência e deboche. Nossa equipe analisou imagens, cruzou informações e conseguiu traçar os perfis de alguns desses extremistas. Cadeira do Xandão agora do irmão Fábio. É o já era. É o povo que manda nessa Cadeira do Xandão. Este é Fábio Alexandre de Oliveira, mecânico chamado de Irmão Fábio nos ataques. Tem 43 anos, vive em Penápolis, interior de São Paulo. Cadeira do Xandão agora do irmão. Quem está gravando é o amigo Erlon Ferriti, funcionário da prefeitura da cidade. Nesta foto de 2021, ele desfrutava das férias em Alagoas. Numa viagem bem diferente, agora em Brasília, nesses vídeos do domingo passado, Erlon celebra a invasão do Congresso. Dima, subi uma rampa. Agora vai lá pro Supremo meter fuga com essa graça. Erlon destruiu os bustos de nomes importantes da justiça brasileira, como Vitor Nunes Leal e Pedro Lessa. Olha por tudo aí, ó. Quebramos tudo. Estamos quebrando tudo essa p. Ó, tomamos tudo. Ficou como horror mesmo. Era para todo mundo ver em tempo real. As imagens foram feitas pelos próprios extremistas e publicadas em suas redes sociais. Ou seja, produziram provas contra eles mesmos. Poderão responder por tentativa de golpe de Estado. Que é o crime de tentar depor por violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Associado a isso, a gente tem o crime de organização criminosa, houve furto qualificado e também um crime de dano ao patrimônio público. Uma das exibições foi protagonizada por este homem que subiu na escultura da Justiça e ostentou uma réplica oficial da Constituição, o documento que protege os nossos direitos. O nome dele, Marcelo Fernandes Lima. Ele tem 50 anos, é designer gráfico e vive em São Lourenço, Minas Gerais. Por mensagens, Marcelo disse que salvou a Constituição de ser queimada. Ele devolveu o documento na quarta-feira e não está preso. No depoimento, a polícia disse ser um defensor da família, de Deus e da conduta honesta. E alegou que foi à Praça dos Três Poderes para fazer um abraço humano nos edifícios. Filma, pode entrar! Olha aqui, entra aqui, pode entrar! Entra! O homem ajusta o figurino verde e amarelo para a câmera e parte para o ataque. Quando a cena acaba, ele agradece. No elenco desta apresentação lamentável e violenta está Nelson Eufrosino, comerciante de 62 anos de Ourinhos, no interior de São Paulo. Nelson não está preso, mas, quando voltava de Brasília, ele foi parado pela polícia, que o identificou como um dos contratantes do ônibus em que estava. O nome dele foi incluído numa lista de possíveis financiadores dos ataques de domingo passado, cujos bens foram bloqueados. Procurados pelo Fantástico, Nelson e 3 parentes dele não responderam ao nosso pedido de entrevista. Entre as pessoas que participaram dos ataques golpistas em Brasília, que diziam defender a pátria e a honra, havia também antigos conhecidos da justiça. Analisando o passado de 150 dos quase 1.400 golpistas presos, o Fantástico encontrou 23 pessoas com antecedentes criminais. São casos de ameaça, roubo, corrupção, lesão corporal, extorsão, crimes contra a mulher, entre outras graves violações à lei. Não vamos entregar o nosso país sem luta.
O nome dela é Pamela Bório. Ela foi a primeira-dama da Paraíba, quando era casada com o governador petista Ricardo Coutinho. Pamela responde a processos por calúnia e difamação por ter espalhado notícias falsas. No domingo, ela levou o filho de 12 anos. Estamos fazendo o que Estamos fazendo história. Pessoas que levaram menores de idade aos ataques podem ter penas maiores, se condenadas por organização criminosa. Criança e o adolescente não vai ser punido porque eles não são abrangidos pelo Código Penal, mas a mãe ou as pessoas que levaram as crianças e adolescentes, elas vão ser responsabilizadas. Pamela não foi presa depois dos ataques em Brasília. O Fantástico tentou falar com a ex-primeira-dama, mas parentes disseram que ela está incomunicável em Brasília. Outro personagem identificado é este aqui, caracterizado como indígena semana antes dos ataques. O nome, José Alfonso, de 54 anos, corretor de seguros em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Conversamos com a mulher dele, que afirmou: José não faz parte de nenhum povo originário. Ele estava acampado com apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Agora é um culto no movimento aqui de Brasília. José Alfonso foi preso por participar dos atos de domingo. A advogada dele disse que não estava autorizada pela família a falar com a imprensa. Não é a primeira vez que José Alfonso vai para a cadeia. Entre setembro de 2021 e janeiro de 2022, ele ficou preso por evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O Ministério Público o acusa de ser um dos organizadores de uma pirâmide financeira e de ter ficado com 40 milhões de reais dos investidores. Ele também é acusado de estelionato pelas vítimas. Outro extremista tem um crime ainda mais grave no passado. O nome dele é Antônio Giovanni Souza de Souza, de 23 anos. No domingo passado, policiais da Força Nacional encontraram na mochila dele estilingue, maçarico, bombas, gasolina, álcool e materiais para fazer o conhecido coquetel Molotov. Antônio estava foragido. A justiça tinha decretado a sua prisão preventiva em agosto de 2018, mas ele fugiu. Antônio é acusado de matar um homem a facadas em Novo Progresso, no Pará. Ao ser preso esta semana, participando dos atos golpistas, ele disse que estava acampado em frente ao quartel do Exército em Brasília desde novembro do ano passado. Na segunda-feira, apoiadores de Jair Bolsonaro foram retirados do quartel. Nesse enredo com personagens de passado clandestino, criminoso, um dos casos que mais chamaram a atenção é este aqui. Olha aí, nossa patriota. É isso aí. Esse tipo de patriota que a gente tem. É isso aí. É isso aí. Vencemos, pessoal. Tomamos o que é o nosso. Ela é Maria de Fátima Mendonça Jacinto. Olha aqui, pessoal. Dona Fátima, de Tubarão, Santa Catarina, 67 anos. Tá quebrando tudo! Quebrando tudo! Isso aí, Dona Fátima. Deus abençoe a senhora. É guerra! É guerra! É isso aí! Vou pegar o Xandão agora! Xandão é o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O Fantástico descobriu: a idosa tentou enganar o INSS para conseguir um benefício. Além disso, ela é investigada por falsificação de documentos. E tem mais. Em 2014, policiais a vigiavam por volta das 3 da manhã, quando viram a seguinte cena. Maria de Fátima estava varrendo a calçada e disse para um usuário de drogas: "Vem pra cá que não tem ninguém." O usuário se aproximou e perguntou: "Tem?" E ela respondeu: "Tem." Eram pedras de crack. Maria de Fátima foi presa em flagrante e cumpriu 3 anos de cadeia, condenada por tráfico de drogas. Ela não está na lista de presos desta semana. Tentamos falar com Maria de Fátima e com 2 filhos dela, mas ninguém nos atendeu. O Fantástico não localizou o Fábio Alexandre de Oliveira, o irmão Fábio. A mulher dele disse que está sem comunicação com o marido, mas afirmou que ele sentou em uma cadeira normal, que a cadeira não era do ministro Alexandre de Moraes.
Erlon Ferritti, que destruiu bustos no Supremo, também não nos atendeu. O prefeito de Penápolis, chefe dele, disse que determinou a abertura de um procedimento investigatório. Para Erlon Ferritti, para o irmão Fábio, para a idosa Maria de Fátima e para tantos outros, a cena final do ato golpista em Brasília pode ter a presença de um juiz lendo uma sentença. Pegando todas as penas mínimas desses crimes, a pena mínima é algo em torno de 13 anos e meio. E a pena máxima seria de 36 anos. A gente está falando de um crime contra o Estado Democrático de Direito, um crime contra a democracia, contra as instituições democráticas. Eles estão tentando, na verdade, tirar essas garantias que são nossas, tirar esses direitos, suprimir direitos que são nossos. Os atingidos diretamente por isso seria toda a população. Os vândalos golpistas saíram de várias partes do país em direção a Brasília. Segundo as autoridades, esse movimento foi patrocinado. As investigações querem agora identificar os financiadores dos atos terroristas. Um trabalho que está só começando. A polícia não conseguiu conter o povo. Conseguiu conter o povo, quebrar as janelas. Bem-vindos, é isso aí. Quem trouxe os manifestantes golpistas a Brasília? Recebemos um chamamento nacional. Só vai avançar quem tem sangue nos olhos. Quem fez o chamado prometeu ônibus novos, super bons, sem custo. O passageiro só vai pagar o que consumir na estrada. Aqui, para quem tem disponibilidade para viajar, tudo pago. Tem que ficar acampado. E se tiver mais pessoas, conseguiremos mais ônibus. Neste outro convite, um apelo. Tá sobrando ônibus e faltando patriota. Bora divulgar. Senhoras e senhores, estamos indo em direção ao nosso objetivo. Aqui de Santos saíram em torno de 50 ônibus. O senhor empresário, não pode ir, mas tem condições de financiar um ônibus. Agora vamos para a frente de combate. Meu nome é Walter Parreira, sou representante comercial, sou formado em História e Publicidade, sou fundador de um grupo de patriotas aqui da Baixada, estive à frente das grandes mobilizações. Walter Parreira está na mira da Polícia Federal como um dos possíveis financiadores dos ataques terroristas da semana passada. O nome dele aparece como contratante de um ônibus que saiu de São Vicente, litoral paulista, rumo ao centro da capital federal dia 7 de janeiro. Walter Parreira não atendeu nossos telefonemas e mensagens. A Polícia Federal, com o apoio de outros órgãos, é que vai comandar as investigações e traçar toda a cadeia de criminosos dessa tentativa de golpe, como os executores, que são aqueles que participaram das cenas violentas que nós vimos aqui. Muitos já foram presos em flagrante. Também vimos os incitadores, que promoveram a tentativa de golpe pelas redes sociais, e os que organizaram e financiaram as viagens dessas pessoas. Por último, os mentores da ação. O Fantástico teve acesso com exclusividade a um dos principais alvos da apuração da Polícia Federal. Ele é Otto Guilherme Vieira, que aparece nesse vídeo convocando manifestantes. Estamos solicitando aí pessoal que tem intenção de sair hoje para Brasília. Pode sair mais um ônibus hoje ou até dois, dependendo do contingente. Então, por favor, preciso do nome completo, CPF e telefone. Né? A pessoa que tem interesse vai sair mais dois aqui do Blumenau, tá? Então, rapidinho, urgência. Otto Vieira é bastante ativo nas redes sociais, mas fechou alguns perfis nos últimos dias. Otto Vieira é CAC, tem pelo menos 39 armas relacionadas ao nome dele. É dono de um clube de caça e tiro em Blumenau, Santa Catarina. O Fantástico não conseguiu falar com o empresário. A caçada aos financiadores em todo o país ainda está no início. O ponto de partida foi seguir os rastros dos pequenos patrocinadores. Por isso, está sendo feito um mapeamento de todos os ônibus que vieram a Brasília. Placa, origem e destino. Então, a gente tem todo um trajeto, a gente consegue mapear a quem pertence os ônibus, se há uma empresa, se um particular. A inteligência da polícia consegue produzir relatórios que vão auxiliar a Polícia Judiciária. Ela é quem faz todo o encaminhamento do inquérito.
O Fantástico entrou no pátio da Polícia Rodoviária Federal, onde boa parte dos veículos está apreendida. Isso aqui tá cheio de coisas ainda, né? Roupas, travesseiros, malas, bolsas das pessoas que viajaram. Sinais de que as pessoas deixaram suas coisas aqui dentro dos ônibus quando foram detidas. Esses 2 ônibus são da mesma empresa no Paraná. E os motoristas estão aqui. Quem contratou vocês? Cara, não sei, cara, é só temporada. Quanto tempo de viagem dá? 24, 25 horas. O pessoal ficou tudo detido, foi preso. Nós não sabemos também o que aconteceu. Ah tá, vocês deixaram mesmo? Deixamos e fomos até a pousada. A pousada fica nesta rua residencial, em um bairro atrás da esplanada dos ministérios. Cada um pagou o seu. Eu não cuido dessa área. A Advocacia Geral da União pediu que a Justiça fizesse um bloqueio de bens dos primeiros possíveis financiadores do ato, para garantir um ressarcimento de mais de 6 milhões de reais, valor inicialmente estimado com os prejuízos após os ataques. A Justiça determinou então que esse bloqueio de bens acontecesse com contratantes de ônibus. A lista da AGU tem cerca de 60 pessoas em 10 estados brasileiros, a maioria de São Paulo. Pessoal, dia 8 de janeiro de 2023. É gente chegando de todo lado, lá no fundo. Vamos mostrar para esses vagabundos o que é um pé na porta agora. Segura eu! Não é a primeira vez que João Carlos Baldan sai de São José do Rio Preto rumo às manifestações antidemocráticas em Brasília. Também já ficou em frente ao quartel do Exército, como ele mesmo mostra nas redes sociais. Tem muitas pessoas querendo tirar o povo dos quartéis. Pessoal, nós temos que sair sim, por 2 motivos. Ou com a vitória, ou sair depois para valer, para fazer acontecer. Mas tudo tem a sua hora. Só que desta vez ele foi parar na lista de possíveis financiadores do ato, porque contratou um ônibus que foi à capital federal semana passada. Em nota, a defesa de Baldan diz que todas as providências estão sendo tomadas para a elucidação dos fatos e que, em eventual persecução criminal, irá comprovar sua inocência. O nome do empresário Marcelo Panho, do ramo de telecomunicações no Paraná, também está na lista de bloqueio de bens da AGU. Ele aparece como contratante de 2 ônibus que foram a Brasília. Tentamos localizá-lo em 2 unidades da empresa no Paraná. Também deixamos contato, mas não tivemos retorno. Sou Paulo Chagas, advogado e presidente do Direita Paraná Cornélio Procópio. Sou Adriano Lima, faço parte do Direita Paraná Cornélio. Estou aqui com meu amigo Eduardo Bolsonaro. Um abraço, fiquem com Deus. Tamo junto. Até mais. A Associação Direita Paraná diz defender o conservadorismo de costumes e o liberalismo da economia. Também foi para a lista da AGU de possíveis financiadores. Nós fomos a alguns endereços e não conseguimos falar com os responsáveis. Então tá bom, obrigada. O Fantástico apurou que a lista de contratantes de ônibus feita pela AGU é também usada na investigação criminal. A polícia quer identificar também quem bancou a alimentação dessas pessoas. Nas redes sociais, circulam vídeos de comida em acampamentos país afora. Tudo de graça. Neste de novembro do ano passado, quem convida para o acampamento do QG em Brasília é Gilberto Quadros. Você não paga nada, você tem janta, tem água, você tem comida o dia todo aqui. Vem você também fazer parte que nossa vitória está chegando. Gilberto é empresário da construção civil em Teixeira de Freitas, na Bahia. O Fantástico apurou que ele também é investigado como patrocinador de atos antidemocráticos. Por telefone, Gilberto negou que tenha colaborado com dinheiro para os atos do último domingo, ou para o acampamento do QG. Disse que, na ocasião do vídeo, ele tinha revisão de carro e médico em Brasília. Aproveitou para passar pelo acampamento. O que eu posso afirmar é que não há nenhum limite à investigação, ou seja, todos os mandantes que forem aparecendo na investigação serão objeto de apuração. Quem são essas pessoas? 85 mil denúncias chegaram ao Ministério da Justiça até este domingo, de todos os cantos do país. A dimensão operacional está ainda em processo de revelação. Nas próximas semanas nós teremos novidades mostrando que havia um nexo entre os executores e pessoas
no Brasil ou fora dele, que orientaram a perpetração desses crimes.